E estamos começando mais um vídeo no Infinitim. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje nós faremos um top 10. Top 10 sobre o que, meu irmão? Como está no título do vídeo e na thumbnail, nós vamos falar sobre os 10 momentos mais marcantes das Olimpíadas 2024. Segundo a nossa opinião. Exatamente. E se você gosta desse tema, gosta das Olimpíadas, já deixa aí nos comentários quais momentos a gente vai acabar não citando aqui, qual momento que você achou mais marcante, que você vai levar para a vida inteira, vai contar para os seus filhos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, Deixar o seu like e compartilhar aí com geral. Então, já que nós temos uma vinheta, vamos pro vídeo. a gente vai começar falando dos 5 países que conquistaram a primeira medalha olímpica Em toda a sua história, em toda a sua história. Foram 5 nações. Nós temos aqui no vídeo o atleta da Albânia, Albânia nunca tinha conquistado uma medalha? e de cara já levou 2. Com este atleta, na luta livre, Sherman Valiev, Nome fácil. na categoria 74 quilos. E seu compatriota, Island Dudaev, na categoria 65 quilos. Mais conhecido como Isla. Os 12 que levaram medalha de bronze, na verdade, né? Então, Bom, estão marcados na história do seu país, né? exatamente. Além deles, para Cabo Verde, levou sua primeira medalha com David Pina, levou um bronze no boxe, até a categoria até 51 quilos. E o interessante é que Cabo Verde levou 7 atletas. 7 atletas e conquistou uma medalha. Aproveitamento incrível. Além dele, da Dominica, Não a República. não. Tia Lafont levou o ouro no salto triplo. Impressionante. E sabe quantos foram na delegação de Dominica? Apenas ela. 2 pessoas. 2 pessoas. 50% e ainda com ouro. Com ouro. E Dominica é tão pequenininho. Dominica tem 80 mil habitantes. Nossa senhora. Então eu tentei procurar uma cidade aqui no Brasil que tivesse 80 mil pra gente fazer a comparação. É cidade que não pode ter segundo turno aqui no Brasil. As cidades de 80 mil são tão pequenininhas que se eu citar aqui a gente não conhece. E temos dos refugiados. Criaram uma delegação de atletas refugiados, né, nesses jogos. Isso, e nesses jogos tivemos 30 atletas competindo pela bandeira dos refugiados. E temos aí na tela a camaronesa, que levou o bronze no boxe, Cindy Ngamba. E uma medalha muito expressiva da Santa Lucia, que levou 3 atletas, a supercampeã Julienne Alfred, que levou o ouro nos 100 metros rasos. Isso foi impressionante. A gente pode ver atrás dela a americana ali, que a americana ficou em segundo e em terceiro, e Jamaica nem apareceu na foto. Na 9ª posição, temos um feito histórico no hóquei de grama, feito pela Espanha. Imagina se um país como a Índia vencesse o Brasil no futebol. Isso é realmente muito expressivo, né? Isso foi o que aconteceu. A Espanha, a seleção masculina, venceu a equipe da Bélgica, que era a atual campeã olímpica. E a grande favorita, né? Uma das grandes favoritas ao título, porque a gente tem a Índia, a Holanda e a Austrália como os grandes times a serem batidos no hóquei. Então a Espanha bateu a Bélgica nas quartas de finais por 3-2, desempenho incrível do goleiro da Espanha. Só que infelizmente a Espanha, depois desse feito fantástico, não levou nem medalha, né? Porque o time da sequência foi a Holanda, que foi o time campeão, que levou o ouro. A prata ficou com a Alemanha. E a Índia, na disputa com a Espanha pelo terceiro lugar, deu Índia. Então, apesar do feito histórico para a Espanha e para o esporte,
não foi abençoado com uma medalha de ouro. Às vezes derrotar o grande favorito antes da hora não é o suficiente, né? Na oitava posição, a gente vai falar de momentos que chamaram a atenção, que desviaram a atenção de repente, do que estava acontecendo, ou de uma estreia muito boa, ou de um evento muito chamativo. A gente tem aqui na tela, Skate Park. como tu falou, as meninas voadoras. Sim, eu fiquei muito admirado com a altura que as meninas iam no skate. Realmente fiquei de boca aberta quando vi os jogos. O que me chamou muita atenção também foi o breakdance, que foi muito legal. Eu não esperava as danças tão diferentonas e os movimentos. Eu falei, caraca, isso é difícil mesmo. Modalidades novas, né? Então trazem algo que a gente não está acostumado a ver, né? A gente teve a presença onipresente onipresente de Snoop Dogg. O Snoop Dogg ele foi como enviado especial de uma rede TV lá nos Estados Unidos, então por isso que ele participava de tanto, estava o tempo todo na tela. Eu ainda acho que ele foi com uns 5, 6 sósias, porque era impossível ele estar em tanto lugar. E ele fez muita coisa divertida, ele correu contra velocistas, ele nadou com o Michael Phelps, ele fez adestramento equestre com a Martha Stewart. Então, ainda tava no encerramento, tinha ele cantando, lá fazendo a transição para os Estados Unidos. Cara, o Snoop Dogg tava em todas. Tava em tudo que era lugar, cara. Era muito engraçado. A gente assistiu uma prova, tava lá ele. E além de tudo, carregou a tocha olímpica, né? Ele foi do início ao fim, cara. Foi fantástico a presença dele nas Olimpíadas. Snoop Dogg, o onipresente. E teve também a presença do Tom Cruise. Essa foi sensacional. Correndo o que ele correu. Ele desceu mais de 46 metros, cara. Pulou lá do alto do estádio, cara maluco. 46 metros, só de ficar lá em cima, quando a gente vê a imagem, a cena gravada, a câmera atrás dele, é de apavorar, cara. Olhando a gente já treme, imagina o cara lá, e ele vai, se joga e dublê? Não, pra que dublê? E na importância que é o evento, né? Assim, Sim. Um negócio ao vivo. Imagina cometer algum erro, pode morrer. E beleza, não morreu, mas vai manchar a imagem dele, né? Porque é o cara que não usa dublê pra nada e de repente quando vai ao vivo ali não consegue. Foi fantástico, assim, é incrível mesmo. E ainda saiu do motoca, né? Saiu, correu, pegou moto. O cara fez um filme ali na hora. Levou a tocha pra casa de motoca. Pô, sensacional. Número 7, nós vamos falar de Yusuf Dikett, no tiro ao alvo. O famoso old school. Esse aí é old school, porque a gente vê aí a geração Z versus old school, né, nessa foto. Todo mundo cheio de equipamento, até a roupa especial, antitérmica, não sei o que lá. O óculos que tampa o olho, o outro que ajusta o foco. Cheio de pose e fazendo movimento. Ele bota a mão no bolso, a camisa que saiu de casa com ela, pega a arma e dá um tiro. Só faltou o cigarrinho de palha ali do lado da boca ali e pronto. O óculos. Então, e 51 anos, Yusuf. A voz da experiência, né? Aí tu pensa, foi ali, fez a pose dele, mas não ganhou nada. Medalha de prata. Meu querido. Realmente um cara que mostra que às vezes muitos apetrechos podem prejudicar, né? Ele usa o simples, vai no que conhece e tá lá. Conseguiu um grande resultado, levou uma grande medalha para casa. Só para dar os créditos também, ele ganhou a prova mista de pistola de ar com Sival Ilayada Tartan. Nome bom, Olimpíada é lugar de conhecer bons nomes. Na sexta posição, algo que não iremos esquecer. Armand Duplandt. O maior nome da história do esporte dele. Conhecido como Mondo.
Ele tem, apesar de parecer bem novinho, já tem ali os 25 anos já. E foi bicampeão olímpico, né? E campeão olímpico. Outra medalha de ouro, bateu o recorde dessa vez, o recorde que era do nosso brasileiro, Sim, o recorde olímpico, né? Conquistado no Rio de Janeiro. Thiago Braz. E, cara, passou o recorde de 6,03 para 6,25. Isso aí é realmente impressionante. O ele saltar, a gente fica admirado quando vê assim, pô, mas é nítido no salto dele, quando ele fez o novo recorde olímpico, era nítido que ele podia botar mais uns 20, 30 centímetros. Ele passou com sobra. Que iria tranquilamente. Ele bateu o recorde com sobra, ele tinha sobra ainda. Na hora que passou, né? Tava a barra aqui, ele passou lá em cima. Então, uma amplitude gigantesca no movimento. E só que ele ganha bônus dos patrocinadores sempre que quebra o recorde, né? E sempre que quebra o recorde, tu cai na mídia também, e vem um monte de patrocinador, e tem todo um... Toda uma festa, né? Toda uma celebração. Então, não vale a pena ele bater um recorde que ele não vai conseguir fazer o máximo suplantar depois. Né? Se todos os concorrentes dele estão mais de 20 centímetros atrás dele, para que ele vai se esforçar tanto, né? E eu vi o Thiago Braz durante a transmissão, durante a prova, o Thiago Braz estava como comentarista e ele teve problema na preparação para ir para essas Olimpíadas, mas ele disse que nas próximas vai estar lutando aí para estar entre as cabeças. Um detalhe legal do sueco é falar sobre o que alguns criticam da especialização precoce, né? Porque tem imagens dele... Mal passou a caminhar, ele já estava treinando com um bastãozinho pulando no colchão. Ele é sueco-americano, né? O pai é americano, a mãe é sueca, e os dois foram atletas. Então o pai era do salto com vara e a mãe dele era do salto em distância. Então, a genética tá ali. Tá bem amparado, né? De técnico, de treinamento. E desde criança fazendo o movimento, treinando, por isso que ele é o absurdo que ele é, né? É um atleta espetacular. Agora, na quinta posição, a gente vai falar dos problemas que aconteceram nas Olimpíadas. Troubles. Que foram marcantes, que a gente sempre vai lembrar, em França deu um monte de problema. É tanto problema que a gente teve que parar de juntar problema e ir fazer só um top 10 problemas das Olimpíadas. Top 10 grandes problemas dos Jogos Olímpicos. Então, aí já na imagem a gente já tem o jogo Argentina e Marrocos e foi uma bagunça, né? Selvageria. Jogaram foguete na cara do Mascherano, foguetada, briga de torcida, invasão em campo. Outro problema que nós tivemos durante as Olimpíadas foi a ausência de ondas, né, meu irmão? E pior que o Medina, a gente teve duas fotos muito marcantes nessas Olimpíadas, que é ele aí sem onda, não podendo competir, que não tem onda, e a outra deles no ar. Acho que talvez a foto mais bonita dos Jogos Olímpicos. Rodou o mundo, aquela foto ficou fantástica. Né? E perdemos o ouro não por falta de qualidade do atleta, e sim por ausência de onda, porque na semifinal ele não pegou não teve onda para ele surfar. Não teve onda, então... E isso eu acho que é algo que deve ser revisto na regra dos jogos, que se não teve onda, cancela, vai para outro, adia a prova, vai para outro dia. Porque, por exemplo, no futebol, quando tá quente demais, tem a parada técnica para eles se hidratarem. No surf podia ter uma parada técnica, não tem onda, como é que vai surfar? Não teve onda nesse dia? Beleza, espera, vamos pro próximo. Terminou todos os Jogos Olímpicos. Segura, parceiro, espera ter onda, vai para outro lugar, não tem como. Como é que tu vai participar de um esporte que o fundamento para tu realizar esse esporte está ausente? Então é inexplicável, isso aí foi o grande passar de mão, foi o Medina sofreu nesses Jogos Olímpicos. Agora temos um outro problema também, causou muito alvoroço, a abertura das Olimpíadas. Sim. Quando eles quiseram falar de inclusão e todo esse movimento, tá todo mundo junto, não importa como você se identifique e tal, só que eles fizeram isso trazendo a imagem da Santa Ceia e refletir a Santa Ceia. E aí não pegou muito bem
para os católicos, para Cristãos, né? cristãos, religiosos, o pessoal mais conservador. A igreja, o Vaticano emitiu uma carta de repúdio e o comitê teve que se retratar em público, pedir desculpas. Então, assim, ó, causou muita polêmica essa abertura aí, ó. Muita gente não gostou disso aí, de brincar com uma imagem tão sagrada, né? Para muitos. Porque religião, independente da religião que for, tem que ser respeitada, né? Tipo, eu não posso Tu pode falar de inclusão sem desrespeitar a crença dos outros, né? Exatamente. Então, é algo que temos sempre que observar, independentemente da religião. Qualquer religião deve ser respeitada. Imane Khelif, da Argélia. Essa aí foi complicada. Levou medalha de ouro. Sim. E é brabo, assim, ó, não foi só. Essa aí foi na categoria 66 kg. Nós tivemos também Lin Yutin, de Taiwan, na categoria 57 kg. Ambos atletas competindo na categoria feminina. E os exames apontam o cromossomo X e Y e uma quantidade de testosterona equivalente à de um homem. Só que ambos nasceram mulher e se identificam como mulher. Só que a diferença no ringue é muito grande. É gritante, isso aí não tem assim, ó. A pessoa tem essa situação, é trans, perfeito, sem nenhum problema. Mas para a competição esportiva, eu acredito que deveria se criar uma categoria específica. Então, mas assim, ó, uma categoria para trans, só que esses dois atletas do boxe, essas duas mulheres, elas não se identificam como trans. Elas colocam uma condição médica que é hiperandrogenismo. Elas não se consideram trans. Mas aí é o que é uma doença. É o que o exame diz, né? Se é XY, é XY. O gerar os hormônios, a densidade óssea é muito diferente. Isso não tem como. A densidade óssea de alguém que é XY é muito superior à densidade óssea de alguém que não é. Então, o impacto de um golpe faz toda a diferença. E a gente viu isso durante os jogos, quando tivemos atletas que se recusaram a lutar, se recusaram a subir no ringue, e atleta que subiu no ringue e depois de tomar o primeiro golpe desistiu da luta. Porque falou assim, não, é muita diferença. Não tem condição, vou morrer aqui dentro do ringue. Então. A minha preocupação é que assim, ó, que comece a se aceitar e tal, toda essa introdução que a França fez A questão da diversidade, isso é importante. Inclusão e tal. Né? Só que assim, tu imagina em todos os esportes femininos começar a ter essa desigualdade hormonal. É por isso que eu acredito que deveria se criar uma terceira categoria. Eu acho que os jogos, para a questão de inclusão, vamos incluir. Mas então vamos criar uma terceira categoria. Tivemos também. O belo Rio Sena, né? Pessoas vomitando, passando mal. Atleta tendo que abandonar a competição por causa das condições pegou do ambiente, né? Collins, pegou doença, teve que abandonar os jogos. Isso aí realmente foi uma mancha bem grande para os Jogos de Paris, né? Literalmente uma mancha, né? A poluição no Rio Sena, foi bravo. Isso aí foi complicado. Temos Raven Saunders, dos Estados Unidos, atleta, que ela compete de máscara e de óculos e se identifica como não binário. E participa da categoria feminina. Só que é dessa maneira que a gente tá vendo aí, então. Como é que fica agora? A gente vai ter uma categoria não binário? Como eu disse antes, essa questão precisa ser revista pelos jogos e fazer uma nova classificação, né? E a gente, como a gente está falando, é tanto problema que não dá pra gente falar, por exemplo, teve problema do calor, tinha atleta que ao invés de dormir no quarto,
também dormia ali no pátio, na grama, por causa do calor. É mais geladinho, né? Mais fresquinho. Problema com a comida, que eles falavam que a comida estava estragada, comida... Qualidade dos alimentos, né? que faltou proteína, porque eles quiseram fazer uma dieta Vegana? vegana, e aí um monte de atleta chegava lá para comer proteína, não tinha proteína para comer, as filas de 30 minutos. É complicado, porque o atleta, e todos os atletas, né? O índice de ingestão calórica é absurdamente alto, porque o gasto calórico no treinamento, para realizar suas provas, é absurdamente alto. Então, a proteína, se não tiver proteína, não rende, não tem como. Proteína é o meu combustível, né? Não tem como. Falaram das camas de papelão, que era dura. Então, assim, ó, problema teve de monte. A gente não vai parar para falar todos aqui, mas se você quiser que a gente faça um top 10 só para isso. É muito importante a questão de inclusão, de novas fontes, mas tem que ter, pode inclui, deve incluir, beleza, sem nenhum problema, mas mantém o básico, né? Agora um outro tópico, que a gente poderia fazer um top 10 também, só disso aqui, porque a gente já tinha algumas modalidades nas Olimpíadas que eram mistas. Agora a gente teve a inclusão de 10 novas modalidades mistas nas Olimpíadas. Que eu achei muito legal. É muito bom. A gente já tem de cara o ciclismo MX Freestyle, que foi por equipes aqui mistas. A esgrima. Por equipes, né? Por equipes. O badminton, também duplas mistas. Tênis de mesa. O tiro esportivo. Tiro com arco. O judô. Judô por equipes eu achei muito legal. Foi muito bom. Triatlon. A natação. Nossa, a natação foi muito emocionante, porque eles escolhiam a ordem. Então não era sempre homem contra homem, mulher contra mulher. E isso que é legal, isso foi muito bom. Então tinha hora que uma equipe estava muito na frente e tu fala, nossa, já ganhou, botou uma piscina de vantagem. Impossível outra equipe recuperar, não tem como. E aí mudava, cara, foi muito emocionante, foi muito legal de ver. Isso aconteceu também no atletismo, né? Tanto na natação quanto no atletismo. Aí a gente tem no atletismo também. Os dois apresentaram isso, alternando o naipe masculino ou feminino quando ia começar um momento de incluir cada um dos atletas. Isso gerou uma alternância na liderança das provas que foi sensacional. Porque por muitas vezes a gente pensa assim, ó, cara, e se colocasse um homem para correr contra a mulher ou para nadar contra... Como é que seria? Pô? Agora a gente viu como é que seria. E foi muito divertido porque, se não me engano, na equipe feminina de atletismo, de corrida, teve uma mulher, que a campeã, o tempo dela colocaria ela na final do masculino. Então, nossa, é muito rápido. Então, tu vê, quando vai correndo na equipe, é homem contra mulher, e, cara, foi muito divertido de assistir. Isso foi um dos momentos mais legais das Olimpíadas. Realmente foi emocionante, uma emoção diferente durante as provas, né? Porque trocou o naipe, quem vai correr contra quem, foi muito bom mesmo. Na terceira posição, eu acho que também daria um top 10 se a gente quisesse fazer um top 10 despedidas das Olimpíadas. Adeus Jogos Olímpicos, essa é a minha última participação. Começamos aqui, temos alguns brasileiros, como a Marta, né, que foi lá, participou, o Brasil ficou com medalha de prata. Finalmente conseguiu a medalha, né? Se despediu bem, né? Com uma medalha no peito. Se despediu conseguindo conquistar a medalha que tanto buscava, né? A Thaísa, do vôlei. A central, talvez a melhor central da história do Brasil. Saiu com a medalha também, medalhinha de bronze no peito. A Thaísa com 37, a Marta ali com 38 anos. Aí encerrando o ciclo olímpico. Temos ele,
que dominou o peso absoluto do judô, Ted René, Talvez o maior judoca da história dos jogos? possivelmente. Aos 35 anos, ele disse que seria sua última Olimpíada, foi uma emoção, ganhou o 4º ouro na 4ª Olimpíada. Mas eu vi uma entrevista que quando ele saiu, ele pensava assim, agora eu vou arriscar no MMA, vou lutar MMA. Pô, quero ver esse cara no MMA. Só que aí agora já tá falando assim, não, talvez eu volte no próximo ciclo olímpico, tente mais uma Em vez. 39 eu acho que ainda vai, meu querido. É, porque a gente vê assim, ó. Um atleta, o auge, o pico dele vai dos 25 aos 35. Só que ele foi tão dominante na categoria que se ele voltar com 39, a chance de ele ganhar é muito alta ainda. É que ele não é dominante, ele não foi dominante nesse ciclo. Ele é dominante há 4 ciclos, né? E ele é dominante, absurdamente dominante, né? A gente vê as lutas do peso pesado e não tem ninguém que se aproxima dele. É uma questão do desejo, da vontade de treinar, né? Porque tem que ter o treinamento é intenso. Então, se ele tiver essa vontade, esse fogo de, pô, vou me dedicar aos treinos e tal. Ouro em 5 Olimpíadas diferentes. Já pensou? Porra, 4 já é um absurdo. Falando em absurdo. Outra maior da história. Terceiro lugar, as despedidas dos maiores da história. Só faltou o Phelps estar se despedindo nessa Olimpíada, né? Se não tivesse se despedido na outra. E o incrível é que a Simone Biles ganhou medalha, né? 3 medalhas de ouro, uma de prata nessa Olimpíada. A de prata acabou perdendo o ouro para a Rebeca Andrade, nossa brasileira. Mas ela é considerada a ginasta mais velha a conquistar uma medalha de ouro na ginástica. Parece que tem 17 anos ainda, pô. Ela e a mais velha, ela tem 27. Ela tem 27 anos, está se É aposentando uma senhora. e ainda é considerada a mais velha, ainda sai com um monte de medalha. Não, é impressionante. Novamente, né? A despedida dos maiores da história dos seus esportes, né? Claro, temos a Rebeca que pode chegar ocupando esse lugar, tomando esse espaço, mas a Simone realmente sensacional, né? Temos ele. Outro maior da história. Esse fez o feito incrível. Quando tu tá falando, imagina se o Ted René volta para a 5ª Olimpíada. Aqui temos Mijaín Lopes, de 41 anos, 5 ouros em 5 Olimpíadas na grego-romana. Esse é fenomenal. E o ato de tirar os sapatos no tatame é um gesto de aposentadoria, né? Na tradição ali da luta grego-romana, na tradição do esporte, quando a gente tira ali os sapatos, põe ali, ele é um ato de aposentadoria. Falou assim, ó, não se preocupem, vou dar chance para outra pessoa. Não volta mais. E apesar de a gente achar incrível ele ter disputado 5 Olimpíadas e ter ganho 5, na verdade, a primeira que ele competiu, em 2004, na Grécia, ele perdeu. Ele começou aos 22 anos e perdeu, se não me engano, nas quartas de finais. Não ganhou nada. E aí, Poderia ser 6. imagina. Então ele voltou, né, na resiliência, voltar a tentar de novo, e aí foi dominante demais. E esse cara tem 1,98 m, 130 quilos. Nossa senhora. É um brutamonte, é um strongman. É o Zangief, pô. Imagina um strongman fazendo luta grego-romana. Arremessa os oponentes, né? É campeão por isso. É isso que acontece. A gente pensa, e se o Thor, o Bjorn, sei lá, fizesse luta grego-romana? Daria nisso aí, ó. 5 medalhas de ouro em 5 Olimpíadas. É realmente impressionante. Um feito, novamente, a despedida dos históricos, né? Dos melhores de todos os tempos, em suas respectivas categorias. Como a gente vai parar por aqui, mas se você tiver interesse, a gente faz um top 10 só com os grandes nomes que se aposentaram aí das Olimpíadas. Em segundo lugar, que a gente estava mencionando agora há pouco, A nossa atleta. a brasileira Rebeca Andrade superou a Simone Biles
E isso é muito importante superar enquanto ela não se aposenta, né? Superou a maior ginasta da história do esporte, né? Isso, no solo feminino. E, cara, foi incrível, porque a Rebeca, ela fez 14.166. A Simone Biles fez 14.133. Para ver o que é o esporte de elite, né? É milimétrico. É 0.33. É de diferença. Na hora que terminou o salto, é um dedinho. É isso aí, é o dedinho que saiu aqui, ó. O dedinho saiu um pouquinho para. É isso, a diferença foi essa. Né? Realmente é no limite, é algo. A curvatura do joelho fez a diferença. É algo milimétrico, é absurdo, né? E isso, o muito legal da Rebeca é que ela superou numa das melhores provas, se não a melhor prova da Simone, né? Enquanto ela ainda estava lá atuando, né? Isso que é o mais legal, isso que realmente é o que deixa marcado e demonstra a importância e a força do nome que é Rebeca Andrade. Para ver, a Simone Biles é tão impressionante que ela ganhou no por equipes, o ouro, ganhou no individual geral, ganhou no salto e no solo ela perdeu para Rebeca. Só para Rebeca. Ficou inseguro. Então, temos a foto aí que ficou marcada, que rodou o mundo também, Simone Biles e Jordan Chiles, dos Estados Unidos também, fazendo reverência. A Simone Biles fez um documentário, né, de despedida, que ela teve aquele abandono em Tóquio, né, por problemas de saúde mental. Então voltava aí para essa redenção, e no documentário tem umas passagens que ela fala da Rebeca assim, ó, a Rebeca é de outro mundo, que é uma alienígena. As pessoas falam que eu sou de outro mundo, mas não, a Rebeca que ela é incrível. A gente vem de planetas vizinhos, porque ela também não é desse. Chegando ao fim, nosso top 1, que surpreendeu muito. Posso dizer até que a Cazé TV como um todo me surpreendeu com a cobertura que eles fizeram. Porque a gente pensa, a gente está tão acostumado a ver na Globo, né, que passa de manhã, passa de tarde, passa os melhores. Cara, eles fizeram uma cobertura que mostrava vários canais ao mesmo tempo, um mosaico, diversas pessoas lá fazendo entrevista com os atletas. E o multirão de likes. Isso é o que realmente fez uma diferença absurda para todos os nossos atletas, né? Foi incrível. Assim, é um ato tão simples, mas tu colocar ali, aproveitar a audiência enorme e falar assim, pessoal, vamos seguir ali o nosso atleta nas redes sociais dele, né? Para dar uma força, dar um apoio. Eles conseguem mais patrocínios, eles conseguem mais incentivo, eles se... consegue ter uma sustentação do seu esporte, né? Isso viabilizou muito a qualidade para eles continuarem se desenvolvendo e crescendo, né? Essa visibilidade que a Cazé TV trouxe para os atletas, né? A quantidade de seguidores que aumentou para todos os atletas foi algo absurdo. Teve atleta que chegou lá não tinha 1.000 seguidores e saiu com mais de 6 dígitos. Não, todo mundo saía com mais de 100 mil, certeza, e era impressionante, assim, a quantidade, tinha gente que passou de 1 milhão de seguidores. Então, realmente foi algo que fez a diferença não apenas nos jogos, mas vai fazer a diferença para o crescimento profissional de todos os atletas que foram beneficiados pela cobertura da Cazé TV. Né? Me surpreendeu mesmo, eu não estava esperando muita coisa. Também não sei se eles prometeram muita coisa, né? Assim, sabe que eles só prometeu nada e entregou tudo? Isso. E ainda fica tudo disponível na internet, a gente pode ver a qualquer momento novamente. Não é igual as emissoras lá que a gente passou, a gente não tem mais acesso, não se vê mais em lugar nenhum. Se eles colocarem no sistema pago, tu vai ter que assinar para o stream para poder assistir, se tiver. Então, o que a Cazé TV fez, colocar no YouTube de graça para todo mundo, todos os eventos, foi... E isso que é legal, né? Todos os eventos, né? Todos os eventos. Tu é aquele cara que curte a esgrima, tu tava assistindo a ítalo-brasileira competindo na esgrima, tu conseguia assistir. Tu curte o hóquei na grama, tavas lá vendo o hóquei na grama. Né? Então,
sensacional isso. Então foi isso. Esses foram os 10 momentos mais marcantes, não só momentos, mas 10 fatos mais marcantes Sim. das Olimpíadas Paris 2024. Coloca aí nos comentários o que faltou, o que a gente não citou aqui que foi. Nossa, esse momento foi tão impressionante, vocês não falaram dele no. Porque tem muitos momentos, né? Muita coisa aconteceu nas Olimpíadas, então com certeza você pode ter ficado surpreendido com algum momento e nós não trouxemos ele aqui. Então fala pra gente aí o que você curtiu, que nós não colocamos aí no nosso top 10. Isso, colabora com a gente, faz aí a sua lista top 10 aí de momentos inesquecíveis e coloca aí nos comentários pra gente acompanhar. Sem mais, então agora a gente não pode esquecer de deixar o like, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e acompanhar todos os vídeos que a gente solta aqui durante a semana. Já tem uma boa quantidade lá, vai assistir o nosso story lá. Então é isso, nos vemos num próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.